Olá, meus amigos do projeto Adelante, professor Ixel Herculano, voltando aqui com o nosso curso de Medicina Legal. Espero que vocês estejam gostando, espero aí que realmente essas aulas aí, não só de Medicina Legal, mas as que nós vamos abordar aí de Criminalística e de Criminologia, ajudem a todos vocês aí depois, né, antes ou depois da prova. Dê um feedback lá, professor, isso é importante demais, apesar que eu vou acompanhar, né, essas provas aí que vão acontecer aí, todas que cobram aí Medicina Legal, leis penais, penal, eu vou estar de olho para passíveis recursos, né? Ajudar lá o pessoal que está lá nas redes sociais, sempre pede, enfim, vou estar aí acompanhando de perto. Pessoal, vamos então aqui para justamente começar de onde nós paramos na aula passada, né? Que a gente vai começar a falar em tanatologia forense. Tanatologia forense é um tópico que estuda a morte e o morto. Então, quando a pessoa morre, o que vão surgir? Primeiramente, os efeitos, né? Alguns falam fenômeno, mas eu vou separar porque depois a gente vai falar dos fenômenos transformativos. Os efeitos abióticos imediatos. Os efeitos abióticos imediatos, eles vão surgir, mas uma coisa você precisa saber para a sua prova. Qual, professor? Eles não vão te dar certeza de morte. Isso cai em prova. Não há certeza de morte, se a banca afirmar que sim, está errado, com os efeitos abióticos imediatos. Porque os efeitos abióticos imediatos, falei baixinho, né? Parece que está devendo, né? Então, olha só, não são certeza de morte os efeitos abióticos imediatos. Lembre disso na hora da prova. Perda de sensibilidade, cessação da circulação, da respiração, relaxamento dos efícteres, isso tudo que eu estou falando aqui não me apresenta certeza de morte, tá? Então são chamados efeitos abióticos imediatos. Depois que a pessoa morre, né, vem os efeitos abióticos imediatos, se realmente ela estava morta. Até o nosso Código de Trânsito, do Código de Trânsito, porque eu dou aula de legislação de trânsito também, até o nosso Código de Processo Penal deixa bem claro que a autópsia será após quantas horas, pessoal? Após 6 horas, né? Até para saber se a pessoa realmente está morta, né? Hoje em dia é muito difícil, né? A não ser que pela, né, perna para um lado, cabeça para o outro, você não tem dúvida, né, que a pessoa morreu. Enfim, então aí surgem, eu vou fazer um esquema aqui na tela, que eu estava montando para vocês na aula passada, e vai ajudar vocês. Então você tem aqui, ó, vamos aqui então só, rapidamente. Ó, a pessoa está aqui, aí faleceu, pum, caiu lá no chão. Teve um mal súbito lá, caiu, morreu. Então aqui nós vamos ter os efeitos abióticos imediatos. Depois vão surgir o que nós chamamos de efeitos abióticos consecutivos. Eu vou citar alguns aqui, tá? Por exemplo, ó, perda, né, da consciência. Que mais que pode ter aqui, né, que eu falei para vocês, lembra lá, ó, perda da sensibilidade, que mais, professor? Dá mais exemplo aí, né? Cessação da respiração, ó, cessação da respiração. Que mais que pode surgir aqui, né? A própria ausência de pulso. A ausência de pulso vai acontecer, ok? Pode a banca colocar também aqui a dilatação da pupila, né? A dilatação pupilar, que nós chamamos de midríase, e etc, tá? São várias situações que podem surgir como fenômenos ou efeitos abióticos imediatos. Depois, nós temos o que nós chamamos de efeitos abióticos consecutivos. E os efeitos abióticos consecutivos, vou usar uma expressãozinha aqui, ó, chamada LAR. Ou seja, você tem o livor mortis, tem aqui, ó, o algor mortis e o rigor mortis. Ou seja, pessoal, mancha de hipóstase, né? Os livores cadavéricos aqui, as manchas hipostáticas. Algor mortis, o esfriamento do corpo, eu já vou explicar. Rigor mortis, rigidez cadavérica, né? O rigor mortis pode ter também aqui que nós chamamos
de rigidez abrupta, né? O que seria uma rigidez abrupta, né? O que nós vamos chamar de espasmo cadavérico. Rigidez abrupta, espasmo cadavérico, tá? Isso faz parte dos efeitos abióticos consecutivos. Aí depois, aqui já dá para ver ali, né? Aí depois, o que vai acontecer, pessoal, tá? Aí vão vir os fenômenos transformativos. Então, esses fenômenos transformativos, eles podem ser destrutivos ou os fenômenos transformativos, eles podem ser conservadores. Então, na sequência, ele pode ser para um lado ou para o outro. Vai depender o local, o ambiente, a umidade, né? Se é um lugar muito seco, muito bem ventilado, pouco seco, muito úmido, enfim. Isso vai depender da localidade, da pessoa, da forma que morreu. Para saber se vai ser um fenômeno, vão surgir fenômenos destrutivos, que é a regra geral, né? Mas, em exceções, tem exceções que podem surgir fenômenos transformativos conservadores. O corpo daquela pessoa pode ficar conservado, não do jeito que ela estava viva, mas dizendo assim, né? Você ter ali ainda como se fosse uma múmia, né? Ver uma pessoa, até uma dos fenômenos conservadores é a mumificação. Vai lembrar de uma múmia, um corpo ou seja, classificado como adipoceira, saponificação, aquele corpo com aspecto untuoso, né? Então você não vai ter presente as ossadas ali. Mas isso também é uma conservação? É uma conservação, tá? Então você tem, conservadores, já que eu falei, você tem adipoceira ou saponificação, tem a mumificação que pode ser artificial ou natural. A mumificação natural normalmente acontece em locais muito quentes, bem ventilados, né? Seco e ventilados, quente. Você tem ali a petrificação, chamados litopédios. Tem também o que nós chamamos de congelação, ou também chamamos de, não sinônimo, né? Outro também fenômeno conservador, fossilização. Tem a corificação, os corpos que são fechados em urnas de zinco, fechados hermeticamente, ou seja, não há passagem de micro-organismos, vão preservar o corpo. Então são fenômenos transformativos conservadores, tá? Que cai também muito em prova. E tem os fenômenos aqui transformativos destrutivos, tá? Transformativos destrutivos, né? Ok? Fenômenos transformativos destrutivos. Então, o que nós temos que ficar atento nos destrutivos? Primeiro, que nós temos a autólise. Eu vou botar só a letra só, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Autólise. A autólise é a destruição tessuidal. Destruição tessuidal. Não há presença, ou seja, bacteriana, manifestações bacterianas, surgimento de micro-organismos, é inicial. Depois nós temos a putrefação. A putrefação ela tem 4 períodos. O período cromático ou de coloração, onde vão surgir as chamadas manchas verdes, que como regra surgem no abdômen, manchas verde abdominal. Onde? Na fossa ilíaca direita, na região do seco. É justamente o local preciso onde inicia, como regra geral. Mas nos afogados e nos recém-nascidos, podem surgir essas manchas na região do pescoço, da cabeça, nessa região do tórax. Isso pode acontecer. A mancha verde. Então está no primeiro período, cromático de coloração. Surgem entre 20 e 24 horas. Pode ser um pouco menos? Pode. França cita nas suas experiências que já viu surgir com 18 horas após a morte, as manchas verdes. Depois, dentro da putrefação, nós temos o segundo período, que é o período enfisematoso, o período gasoso, onde vão surgir as bolhas de Broardel, né, que ela vai ser ali não inflamável no primeiro dia, tá? No segundo, terceiro dia ali elas vão ser inflamáveis e depois, né, do quarto dia em diante ali, elas não vão ser mais inflamáveis, né? Os gases da bolha, segundo a experiência de Broardel. E lá temos a circulação póstuma de Broardel, entre 48 horas e 72 horas, ou seja, putrefação dos vasos, né, pessoal? Vão formando aquele verde enegrecido, trazendo aqueles aspectos, né? Tipo, também como se fosse um aspecto dos vasos, né? Como se fosse arboriforme, enfim.
mas é putrefação, é diferente lá da vasculite elétrica, né, que tem o sinal de Lichtenberg lá, ou seja, inflamação na questão dos vasos, a vasculite elétrica, que se chama sinal de Lichtenberg na eletricidade natural, que nós vamos falar também, ok? No caso de fulminação ou fulguração. Então aqui é o segundo período gasoso ou enfisematoso. Aí depois tem o período colicoativo, que já é um período bem mais avançado, e o período de esqueletização. Então esses 4 períodos são períodos da putrefação. Agora, tem também a maceração, que é um fenômeno transformativo destrutivo. E a maceração ela pode ser séptica ou asséptica. Quando que ela vai ser asséptica? Justamente na cavidade intrauterina. O feto, a partir do 6º mês, que faleceu ali, está dentro da cavidade intrauterina, vai passar por por estágios da maceração, tendo ali arrancamento do couro cabeludo, né? Isso dura mais ou menos 3 semanas ali. Então, isso se chama maceração asséptica. E tem a maceração séptica, que no caso é quando a pessoa morre dentro de um conteúdo líquido contaminado, pode passar por esse processo também de maceração. Tá? Então, são fenômenos do quê? Transformativos destrutivos. Agora, o interessante é a gente voltar aqui no livor mortis, que é o efeito abiótico consecutivo, porque as manchas de hipóstase, elas vão surgir por volta de 2 a 3 horas após a morte. E vão fixar essas manchas hipostáticas, manchas de hipóstase. O que são manchas de hipóstase? Manchas hipostáticas. Na verdade, isso é a concentração do sangue depois da morte em certa parte do corpo pela lei da gravidade. Então, se a pessoa morreu ficou em decúbito dorsal, nas costas que ela está encostada ali, é onde essas manchas vão fixar. Após 12 horas, você pode mudar o corpo que não vai alterar. Manchas de hipóstase fixas, né? Vão estar fixas. Isso ajuda quando a gente estuda cronotanatognose. Eu vou explicar como cai isso para vocês. Já caiu e pode cair, uma chance muito grande de cair. Algor mortis é o esfriamento do corpo, esfriamento cadavérico, pessoal. Então, o esfriamento do corpo, né, voltei, né? Estou falando dos efeitos abióticos consecutivos. Esse esfriamento do corpo, ou seja, nas 3 primeiras horas, o corpo ele tem uma redução de 0,5 graus por hora. 0,5 graus por hora, tá bom? Depois da 4ª hora em diante, tem lá a perda de 1 grau por hora até se equilibrar com a temperatura local. Então, cuidado também com isso. Rigor mortis, rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica, como regra, vai seguir o sentido crânio-caudal. Ou seja, vai começar pela cabeça, aqui pela nuca, né, pela mandíbula, e vai descendo os membros inferiores. Então, você tem ali na 1ª e na 2ª hora nessa região, né, da mandíbula, aqui da nuca, depois membros superiores, depois vai descendo, né, região do tórax, né, por volta de 4 a 6 horas, depois membros inferiores de 6 a 8 horas, e com 8 horas a rigidez generalizada. E lá por 36 horas, mais ou menos, começa a flacidez novamente. E essa flacidez segue a mesma sequência, crânio-caudal, tá? Tanto a rigidez quanto a flacidez. Gravem isso na hora da prova, tá bom? O interessante é que as manchas de hipóstase também, elas podem ter no corpo. Lembra que eu falei? O que são as manchas de hipóstase? São, na verdade, concentrações do sangue em determinada localidade do corpo pela questão da lei da gravidade. Mas isso, pessoal, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Aí tu tem que tomar muito cuidado com isso. De pequenas manchas de sangue ficarem espalhadas no corpo, manchas hipostáticas, né? Mancha de hipóstase. Não é equimose não, tá? Equimose é infiltração hemorrágica, mas pode ficar pequenas manchas de hipóstase espalhadas no corpo, que não seguem ou não seguiram a lei da gravidade. Nós vamos chamar de hipóstases paradoxais. Então, se a banca perguntar o que seriam hipóstases paradoxais, você acabou de aprender. Seria uma questão difícil, que muitos não sabem. Tá bom? E tem lá, o que a gente vai colocar aqui? A desidratação. A desidratação, ela vai, né, causar várias situações, como o próprio dessecamento. Isso vai mexer muito com a questão dos olhos, né, ficando mais turvo, o anel isquêmico,
sinal de mancha, de Summer-Ilacha, aquele enegrecido, aquela tarja, isso tudo tem a ver com os efeitos abióticos consecutivos, justamente na desidratação, no dessecamento. Aí vão surgir pode surgir barba, né, de Baltazar, que cresce mais ou menos 0,021 milímetros, né, mas para ter certeza quanto tempo ele morreu, tem que saber qual foi a última vez que a pessoa fez a barba, mas isso é possível. Há a possibilidade de surgir também o que nós chamamos de crioscopia, ponto crióscopico, né, você calcular a crioscopia do sangue, que é o ponto normal de crioscopia do sangue é menos 0,57 graus Celsius. Aqui já cobraram, Banca Fumarc. O que mais? Coloquei ali no vírus, né? É menos 0,57 graus Celsius, tá? Ponto crioscópico. Os cristais de rocha Valverde também, que começam ali do 3º dia ao 35º dia, pessoal. Após a morte, se falar sobre os cristais no sangue, rocha Valverde. Existem muitos aspectos importantes, né, dentro da cronotanatognose que você vai juntar, o perito vai juntar, para saber quanto tempo aquela pessoa realmente faleceu. Mas a questão é muito mais simples do que isso aqui, mas interessante a gente fazer sempre uma revisão, né? Só mostrar gabarito, não aprende nada. Em relação à tanatologia, os sinais abióticos são sinais que surgem a partir do momento da morte e que permitem a sua conclusão. Assinale a alternativa em que não apresenta um fenômeno abiótico imediato. Não apresenta um imediato, ficou fácil, né? Desidratação, perda abiótico, não apresenta, ele quer que não apresenta. Então, ficou bem fácil, porque você já bate o olho aqui, desidratação. O que eu acabei de falar aqui, é o que? Consecutivo. Agora, perda de sensibilidade, abolição do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação. Gabarito, então, letra A, muito fácil. Vamos avançando, vamos lá. Agora fica mais fácil a gente matar as questões. Vamos avançando aqui. Assinale a opção em que todos os sintomas apresentados correspondem a sinais tanatológicos abióticos imediatos. Ele quer todos imediatos, pessoal, todos. Então você tem lá, perda da consciência, saponificação. Então vamos marcando, né? Vamos marcando um por um. A perda da consciência é imediato? É. Saponificação? Não. Saponificação é transformativo conservador. Hipóstase, aqui é transformativo conservador. Eu vou classificando, que aí serve como revisão, fenômeno transformativo conservador, hipóstase, mancha de hipóstase, efeito abiótico consecutivo. Que mais? Parada respiratória e insensibilidade, aqui sim, imediato. Rigidez cadavérica, efeito abiótico consecutivo. Imobilidade, imediato. Desidratação, efeito abiótico consecutivo. Parada respiratória, imediato. Insensibilidade, imediato. Então, tem duas erradas aqui, né? Que então não é essa aqui. Vamos lá. Perda da consciência, sim. Imobilidade, sim. Ausência de pulso, também é imediato. Parada respiratória, também. E insensibilidade, também. Então, o gabarito já é letra C. Mas vamos classificar as outras. Relaxamento muscular, sim. Parada cardíaca. Parada cardíaca, aqui também pode ser, né? Cessação da circulação, enfim. Resfriamento do corpo, aí não, é efeito abiótico consecutivo, algor morte. Autólise, fenômeno, né, transformativo destrutivo. Lembra lá que eu falei da autólise? Destruição terçoidal? Insensibilidade, Perda da consciência, sim. Imobilidade, sim. Maceração, não. Maceração é fenômeno transformativo destrutivo. Parada respiratória. Parada respiratória, sim. Livores cadavérico, aí é efeito abiótico consecutivo. Então, realmente, gabarito letra C. Tu vê uma questão, né, para médico legista. Pode cair para delegado? Só pode, pessoal, tá? Vamos lá, então. Vamos avançando. Seguindo, assinale a opção que apresenta exclusivamente fenômenos cadavéricos imediatos que ocorrem com a cessação da vida. Fácil demais, né? Então, ele quer só os imediatos novamente. Livores não é consecutivo, imobilidade é. Insensibilidade é, desidratação não é, que é consecutivo. Palidez aqui é, rigidez não, porque é o quê? Consecutivo.
Esfriamento. Aqui não. Esfriamento é o quê, pessoal? Esfriamento é consecutivo, algor-morte. Insensibilidade. Aqui é. Inconsciência e midríase. Olha aí, ó. Midríase, que eu falei para vocês. Lembra lá? Dilatação pupilar? Tá aí. Midríase. Gabarito, letra E. Vamos seguindo. Vamos lá, seguindo. Vamos avançando. Vamos lá. Julgue o item com base nos fenômenos putrefativos, pessoal. Então, eu falei para vocês sobre o fenômeno putrefativo. Vamos ver se a gente consegue já matar essa questão aqui, ó. No período de coloração, né, ou seja, você tem lá putrefação. Então, você tem o período cromático ou de coloração, mancha verde abdominal, de 20 a 24 horas. Alguns citam 18 horas, lembra que nós falamos? O França, né, por exemplo, que é o papa aí, mais ou menos, da medicina legal. Temos fenômenos enfisematoso ou gasoso, bolhas de Brodel, circulação póstuma de Brodel, 48 horas a 72 horas, período colicoativo e esqueletização. Então, são os períodos aqui da putrefação. Só que olha o que ele diz aqui, ó, no período da coloração, há o surgimento de manchas verdes dos tegumentos, originada pela combinação do hidrogênio sulfurado, então, hidrogênio aqui sulfurado nascente, com a hemoglobina, formando o que nós chamamos de sulfometa-hemoglobina, pessoal. Isso não está errado não, tá? Surge em nosso meio, e está falando da mancha verde abdominal, entre 18 e 24 horas após a morte. Perfeitamente, pessoal, tá? Perfeitamente. Então, você tem lá, né, a mancha verde, ó, mancha verde abdominal, né? Mas pode surgir em outro lugar? Pode. Primeiro local, né, ou seja, fossa ilíaca direita. Então, ela vai iniciar ali na fossa ilíaca direita. Ok? Então, você tem, né, uma cronologia que vai de 18 a 24 horas, o seu surgimento, né? Não estaria errado falar isso aqui, ok? E aqui você vai ter, né, já início o quê? Das atividades bacterianas, tá? Atividades bacterianas. Bom? Aí depois, né, pessoal, vem para cá, para outra fase, aí vão surgir o que aqui, pessoal? Circulação póstuma de Brodel. Circulação póstuma de Brodel. Se a banca quiser perguntar, tá onde? Período enfisematoso, período gasoso. Não esqueçam disso. Agora, pessoal, muito cuidado, tá? Porque se for um feto, ó, duas situações, feto e afogados. Pessoas afogadas. Onde essas manchas, né, verdes podem surgir? Então, ó, normalmente, no feto, é na região do tórax, tá? Face, do rosto, né, na face e pescoço. Tá bom? E nos afogados, né, por exemplo, pode surgir na cabeça e na parte superior do tórax, né, na face, ali na cabeça, quando a pessoa tiver com a cabeça morta, né, com a cabeça submersa. Então, ó, cabeça e também na parte superior do tórax. Lembrem disso na hora da prova. Feto e nos afogados. Porque realmente a questão aqui está correta, tá? Vou botar aqui um C de correto. Ó, realmente, pessoal, voltando para mim, a regra é que a mancha verde abdominal comece na fossa ilíaca direita. Por isso que o nome já diz mancha verde abdominal. Mas essa mancha verde abdominal, se for no feto ou nos afogados, aí você tem que tomar cuidado na hora da prova também. Ok? Vamos então avançando. Vamos lá, vamos seguindo. Julgue o item aqui na tela, né? Vamos lá, seguindo. Julgue o item que segue relativo aos fenômenos cadavéricos. Olha aí, ó, agora. Fácil, fácil. Que diz aqui, ó. A circulação póstuma de Brodel aparece, em geral, 8 horas, pessoal. Claro que não, né? Dá até vontade de rir. Lembra que eu falei 8 horas? Nem mancha verde tem ainda.
Aqui é entre 48 horas, lembre na prova, 48 horas e 72 horas. Pessoal, errado. Como que a banca vai brincar essa parte de cronotanatognose na prova de vocês? Ela vai contar uma história, isso é muita cara da banca FGV. O que ela vai fazer na hora da sua prova? Ela vai contar uma situação hipotética, dizer que o delegado, né, foi numa ocorrência, chegando na ocorrência, se deparou com um corpo, né, em decúbito dorsal. Olha só, decúbito dorsal. Aí vai lá, ó, tá aqui o corpo, vou botar aqui, ó, a pessoa tá aqui, né, decúbito dorsal, então, os pés para cima e a pessoa ali, né, decúbito dorsal. Aí vai falar o seguinte, que a pessoa estava lá em decúbito dorsal, aí mancha de hipóstase fixas na região frontal, no rosto. E aí? Já perceberam que o corpo foi mexido? Sim, porque muito provavelmente estava o quê? Virado. Então, depois de 12 horas, pode mudar? Não, mancha de hipóstase fixas. Então, mancha de hipóstase na região fixas, na região frontal. Rigidez generalizada. Rigidez generalizada é o quê? A partir de quantas horas já está generalizada? 8 horas. 8 horas. O que mais que ele pode falar? Presença de cristais de rocha valverde. Ó, 3 a 35 dias. Pode ser menos de 3? Não. Só que aqui vai dar problema. Porque a putrefação, a rigidez com 36 horas já entra a flacidez. Então eu não posso falar isso. Mas vamos mudar o texto. Então, olha só. Corpo flácido. Ó, flacidez generalizada. Olha lá, ó. Mancha de hipóstase fixa. Mancha verde abdominal presente. Flacidez generalizada. Circulação póstuma de Bloardel presente. Opa, 48 horas, 72 horas. E sinais de rocha valverde. Olha as horas, ó. Fixas, 12 horas, mancha. O que mais? Mancha de circulação póstuma de Bloardel, 48 a 72 horas. Cristais de rocha valverde, início ali de 3 dias a 35 dias presente no sangue. E aí, pessoal? Você pode marcar qualquer opção, só não pode marcar a que tem menos de 3 dias. Entenderam o que eu quero dizer? Então, às vezes, pode dizer só assim, mancha de hipóstase fixas e rigidez generalizada. Aí, letra A, morreu, provavelmente de 2 a 6 horas. Letra B, que ele nunca vai dizer a hora certa, ele vai dar um intervalo. Morreu de 8 a 10 horas. Já está fácil, porque é fixa, né? Mancha de hipóstase fixa, 12 horas. Aí, morreu, muito provavelmente, de 8 a 12 horas. Opa, né? Já é uma boa opção. Morreu, né? Vamos lá, de 24 a 36 horas, já começa a falhar, porque já começa o quê? A flacidez. Se ele diz rigidez generalizada, então eu não posso ter flacidez. Entenderam como que a banca vai brincar com vocês? É assim, pessoal, tá bom? Então o item aqui está errado. Fechamos então aqui mais um grande bloco, tá? Fechamos mais um grande bloco. E no bloco seguinte, vou até posicionar aqui para a gente já ver qual é a questão. Vamos ver qual é a próxima questão. De repente dá para a gente matar nesse 1 minutinho, né? Aqui já começa a falar. Dá para a gente matar. Já falei sobre os fenômenos transformativos. Vamos aqui na tela, ó. Seguindo. Como resultado do processo natural da putrefação do corpo após a morte, em determinada fase ocorre uma dissolução dos tecidos por ação conjunta de micro-organismos e fauna cadavérica. A palavra-chave aqui, pessoal, está aqui, ó, dissolução dos tecidos. Isso tem tudo a ver com o período coliquativo. Ó, a qual é composta de larvas e insetos, entomologia forense, né? Surgimento de larvas e insetos surge no período coliquativo ali,
Entre o período gasoso e enfisematoso já vão surgindo, né? As bolhas, enfim, e os insetos, larvas e insetos. Aí, sorte de vocês que não caiu em entomologia forense. Aí você tem que estudar a pulpa da larva, enfim, saber, né, o período para saber. Isso é possível, né? Pelo tamanho da larva, pelo tipo de inseto, porque há uma sequência, né, na presença desses insetos, não só mosca, mas também como vespa, enfim, para saber a localidade onde o corpo realmente morreu. Né? Às vezes o corpo é achado em um local e com insetos que não são daquela região, então de repente tiraram do local e levaram para outro local. Isso a gente aprende em entomologia forense. Então aqui, pessoal, isso tem tudo a ver com o período colicoativo. Então dentro da putrefação, você tem lá, ó, lembra? Período cromático ou de coloração, período enfisematoso ou gasoso, período colicoativo de solução pútrida, falando de solução pútrida, tá aqui, colicoativo e esqueletização. Então esses são os 4 períodos da putrefação, que é um fenômeno transformativo destrutivo. Então gabarito aqui, letra D de delta, tá? Falamos de esqueletização, falei do período cromático, mumificação é conservador e enfisematoso é destrutivo também. Então, pessoal, fechamos então aqui o bloco com chave de ouro. Daqui a pouco a gente volta falando, tem muita coisa para a gente falar ainda, muitas questões e muito assunto para a gente pegar aí para ajudar vocês aí na prova de delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ok? Um grande abraço e nos veremos aí nos próximos encontros. Até mais, pessoal.